Opa, gente, vamos lá, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Boa noite o pessoal do YouTube também. Eu gostaria de saber se o pessoal do YouTube está escutando bem, tá, o som tá bacana. É, bom, gente, hoje o tema é muito legal, muito bacana, tá? Eu sempre fico muito feliz de falar sobre os anjos da guarda, né, os nossos protetores, porque, cara, é um tema muito show de bola, né? E aí eu coloquei assim um negócio assim, tipo, quem é, né? Quem é o meu anjo da guarda? Todo mundo me pergunta isso, é curiosidade danada e é muito interessante. Tá bom aí, gente, o som do YouTube. Pessoal que tá no YouTube, tem uma pessoa assistindo pelo YouTube agora, entrou agora. O som tá bom, tá? O som tá bom do YouTube. Gente, tá bom o som, hein? Me fala aí se o som tá bom, por favor. Alô, alô. O pessoal aí no Instagram o som tá bom. Eu sei que no YouTube não entrou ninguém ainda. Não sei se o pessoal tá escutando direito, se não tá. Bom, é, bom, Facebook tá escutando direito, não tá? Facebook tá bom. YouTube eu não sei porque não tem ninguém ainda no YouTube. A gente tá transmitindo ao vivo aqui, mas não tem ninguém ainda ah, na, na estrutura do YouTube. Tá bom o som, gente? Me respondam, por favor. Eita, meu Deus do céu. Tá bacana, tá todo mundo escutando bem. Tá todo mundo escutando bem. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, se não tiverem escutando, depois sei lá, vejo como é que a gente faz, tá? Mas bom, hoje nós vamos falar sobre os anjos da guarda. É um assunto bacaninha, tá certo? Um assunto show de bola, porque a gente vai falar de quem toma conta da gente, né? Desde o nascimento, né? Desde o berçário e que vai tomar conta até o túmulo, né? Que vai tomar conta até a gente desencarnar, a gente morrer. Na realidade, esses espíritos que fazem parte da classificação dos espíritos de Kardec, né, que ele coloca lá, é, espíritos da primeira classe, espírito da segunda classe e tal, faz uma divisão, né, espíritos puros, espíritos bons e os espíritos impuros, né, os espíritos imperfeitos, né, e esses mentores nossos, né, cada um de nós tem um, tá, gente, isso é a primeira coisa, cada um de nós tem um mentor, tem um anjinho da guarda tomando conta da gente, né? Tomando conta da nossa preservação, principalmente fazendo com que nós cumpramos com a nossa programação espiritual. É um abnegado na realidade, né? Porque você há de concordar comigo que não é nada fácil lidar com um encarnado. Por quê? Porque nós estamos, primeiro, envolvidos num corpo de carne. Então, nossas percepções aqui, elas são muito obliteradas, gente. É a nossa percepção do mundo espiritual. Nós vivemos no mundo material, mas com muita influência do mundo espiritual. Vocês têm que entender isso, né? Nós não sentimos isso de uma forma direta, tá certo? Alguns sentem mais do que os outros, mas a maioria das pessoas não sentem nada, né? Não sentem um arrepio, não sentem nada. Né? Tem a mediunidade, porque todos nós temos a mediunidade, o próprio Kardec falou, mas assim, nós estamos num corpo material, tendo sensações materiais, tá? Agora, nós somos espíritos, né?
E aí, muitas vezes, a gente fica se perguntando, meu Deus, quem é o meu mentor espiritual, né? Meu anjo da guarda, aquele que toma conta de mim, aquele que me intui para o bem, aquele que me orienta para eu seguir os bons caminhos. Me diz aí o nome dele, né? Muita gente me pergunta isso. Então eu queria assim começar já. Primeira pergunta 459 do Livro dos Espíritos, eles explicam lá, o Kardec pergunta e os espíritos respondem que os espíritos influenciam sim em nossa vida. Quer dizer, os espíritos estão o tempo todo colados em nós, influenciando para o bem ou para o mal, dependendo da nossa vibração energética. Muitas pessoas, inclusive, até ficam muito chateadas comigo, porque eu digo assim, teu mentor não pode fazer nada por ti, porque ele tenta fazer e você simplesmente vira as costas para ele. Hoje eu gravei um vídeo muito interessante, que eu acho que alguns aí devem ter assistido, mas um vídeo falando exatamente sobre essa questão dessa responsabilidade que a gente tem, essa coisa toda, né? Se principalmente a gente deve ajudar, porque é aquela história, a gente deve ajudar a quem não quer ser ajudado, né? A gente deve estender as mãos para quem não quer e forçar a pessoa. A primeira coisa, você está tirando o livre-arbítrio da pessoa. Veja, o mesmo princípio é o princípio usado pelos anjos da guarda. Os anjos da guarda, eles obedecem às leis divinas. Então, o primeiro princípio que ele obedece é o teu livre-arbítrio. Então, eu só posso ajudar se você permitir que eu te ajude. Eu emito bons pensamentos a você. Você capta os bons pensamentos ou os maus pensamentos. Eu costumo sempre dizer que nós temos assim... Vocês já viram aquela imagem, né, dos desenhos animados, onde a gente tem sempre um santinho, né? Geralmente o santinho fica no lado direito, né? Já sugerindo que o santinho é direito, né? Se o santinho está sentado ou está influenciando na parte direita, e um diabinho na esquerda, né? O santinho o tempo todo dizendo, olha, faça o bem, olha, cuidado com isso, não vai fazer tal coisa, etc. E o diabinho aqui dizendo, entre na gandaia, faça não sei o que, e etc e tal. Os espíritos influenciam em nossas vidas. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas e os espíritos respondem muito mais do que vós imaginais. Eles, por vezes ou frequentemente, vos dirigem. Quer dizer, eles dirigem os nossos destinos, os nossos caminhos. Veja que negócio grave, né? Então, quer dizer, nós vivemos numa psicosfera de espíritos bons, espíritos ruins, espíritos mais ou menos, espíritos que nem fede nem cheira, né? Que não é nem bom nem ruim, não tem o sentido da bondade ou da maldade, são pessoas comuns, como você cruza na rua. Os espíritos nada mais são, gente, do que a alma dos homens que não estão mais aqui na Terra. Eles estão no plano espiritual agora. Tem muita gente que faz, inclusive, pacto com os seus amigos, com os seus parentes e tal, os seus melhores amigos, diz assim, se tu desencarnar primeiro, se tu morrer primeiro, quando tu chegar lá, tu vem me dizer como é que foi. Aí quando o cara vem para avisar como é que é do lado de lá, o cara não quer saber do outro e tal, diz, Maria, vai de retro, Satanás, que você não venha falar aqui comigo. Aí o cara diz, mas bicho, eu sou teu amigo, cara, tu te lembra não que a gente combinou pra tu vir aqui me dizer. Quer dizer, os espíritos falam com a gente, os espíritos se comunicam com a gente o tempo todo. Não tem esse negócio de mais ou menos, não. Eles falam o tempo todo, eles são muito presentes na nossa vida. As nossas intuições, às vezes, a gente não sabe se o que a gente está fazendo é por intuição espiritual ou se é porque a gente faz porque quer fazer ou porque está desejando fazer aquilo, tá? Então, assim, na maioria das vezes, os espíritos estão intuindo a gente. Se a intuição... Aí, Wagner, como é que eu vou saber se a intuição é pro mal, se é pro bem, se é um espírito bom que tá falando? Cara, eu acho que todo mundo tem a intuição disso aí, né?
É lógico, é aquela história a máxima, a regra de ouro, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, se você está recebendo um conselho onde o bem é só para você, mas não é para o outro, então não é um conselho bacana, tá? Porque na realidade nós vivemos em coletividade. Segundo John Donne, aquele ensaísta inglês que viveu no século XVI, ele dizia: o homem, tá? Ou nós não somos uma ilha isolada em nós mesmos. Nós somos parte de um continente, quer dizer, nós fazemos parte desse todo, nós fazemos parte do relacionamento, da interação humana. Então não tem esse negócio de ser isolado. Então, se por acaso você está recebendo uma intuição para ser uma pessoa egoísta, uma pessoa direcionada para coisas que só você vai se aproveitar dela, né, que você vai tirar vantagem, que você vai se dar bem e etc e tal, lógico que não é teu anjo da guarda que está falando ali, né, compadre? É o outro espírito, menos o teu anjo da guarda, menos o teu protetor, tá? Porque geralmente o teu protetor está te intuindo para a coletividade, para você ser uma pessoa gentil, para você ser uma pessoa humilde, para você ser uma pessoa sincera. E aí o Kardec no Livro dos Espíritos, ele é muito preciso, e ele está aqui no capítulo 9, na parte 2 do Livro dos Espíritos, tá certo? E ele fala dos anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Os espíritos que nos protegem, que tomam conta de nós. E aí na pergunta 489 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la? Kardec, com aquelas perguntas dele, foram 1000, certo? E 19 questões, perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. Na 489 ele faz essa pergunta altamente direta, né? O bom do Livro dos Espíritos é isso, né? Tudo que a gente quer saber tem no Livro dos Espíritos, né? E ele desdobrou isso em mais 4 livros, né? Que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então ele saiu aí desdobrando as perguntas, os questionamentos, o que faltava, ele complementou nas revistas espíritas e em outras publicações, tá? E aí veja, existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la? Aí os espíritos respondem: sim. O irmão espiritual, aquele que os homens chamam de bom espírito, ou bom gênio, ou gênio do bem, né? E que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, espírito protetor, espírito que toma conta de você, tá certo? Aí 490, Kardec continua perguntando, enchendo os espíritos de perguntas, né? Afinal de contas, é exatamente isso, exatamente essa nova revelação, a terceira revelação, é exatamente os espíritos contando como é o mundo espiritual. Depois vieram várias outras revelações. O próprio Kardec disse: a doutrina espírita, ela é dinâmica, ela não para. Então nós vamos ter sempre notícias do mundo espiritual, notícias que às vezes nem nos agrada muito, tá? Muitas vezes, eu mesmo estou aí lendo Os Senhores da Escuridão agora, cara, é de arrepiar, né? Tava falando a vocês que eu tinha lido também A Marca da Besta. Bicho, você lê, você diz: meu Deus do céu, a gente tá submetido a isso, nossa senhora, a gente se arrepia todinho, porque na realidade é uma verdade, é a realidade do mundo espiritual. Nós somos uma cópia mal elaborada do mundo espiritual, gente. Então, e outra coisa, no mundo espiritual nós vivemos num sopão tão grande de mentes, tá certo? Que o mundo espiritual tem pelo menos 5 vezes mais habitantes divididos em suas dimensões do que aqui na Terra. Se nós temos 7,8 bilhões de pessoas, multiplique isso por 5 e aí você terá o número aproximado de espíritos na erraticidade ou na intermissividade. Tá? Erraticidade por quê? É porque os espíritos são errados, errantes. Eles são errantes, quer dizer, significa que eles ainda vão reencarnar muitas vezes. Os espíritos que não estão na erraticidade é porque estão ou em dimensões mais puras, eles não precisam mais reencarnar, ou então eles estão encarnados. Então, os espíritos que estão aqui com o corpo de carne não estão na erraticidade, eles estão encarnados num corpo de carne, tá certo? E aí,
Aí na 490, né, ele continua perguntando o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. Aí os espíritos respondem: o anjo da guarda é um espírito protetor pertencente a um grau mais elevado, quer dizer, ele é já da segunda classe de espíritos, tá? Que é exatamente os espíritos bons. Ele está lá em cima, um grau mais elevado. 491, Kardec continua perguntando qual a missão do espírito protetor. Qual é a missão dele? A missão do espírito protetor, responde o espírito, é a mesma que a de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com seus bons conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Quer dizer, ele dá um suporte a gente. Aí você vai me dizer assim: Wagner, mas eu não escuto meu anjo da guarda. E eu vou devolver para você e vou dizer: você escuta sim. Você não quer escutar às vezes. Porque o que o teu anjo da guarda te intui geralmente são as verdades incômodas que você não quer ouvir. Geralmente são aquelas coisinhas chatas que a gente tem que cumprir, ser uma pessoa mais honesta, ser uma pessoa mais justa com os outros, ser uma pessoa mais humana, menos egoísta, e etc e tal. E todas essas coisas, sabe, nos tira determinados prazeres, não pensar só em si própria, etc. Não ser um fofoqueiro, falar das pessoas, né? Respeitar essa regra áurea de fazer aos outros o que gostaria que fizessem com você. Então, quando o espírito começa a falar e você sente como se fosse um pensamento seu, tá? Vem o espírito, se comunica com você através da sua mente, porque é assim mesmo que eu sinto o Pai João de Aruanda, tá? Pai João chega perto de mim e ele é o meu protetor, tá certo? Eu descobri há pouco tempo o nome, eu dei o nome aos bois agora há pouco, há uns 5 anos atrás só. E descobri que era ele. E Pai João, assim, ele conversa comigo mesmo, né? Porque eu dou ouvidos a ele. E muitas vezes ele diz: Fio, vai quebrar a cara, viu, Fio? Já sabe, esse negócio que o Fio vai fazer não vai funcionar, Fio. Olha, essa pessoa que o Fio tá pensando aí não é uma pessoa de bem. O Fio vai quebrar a cara, Fio, vai quebrar a cara de novo. Aí eu vou fácil quebrar a cara. Quer dizer, os espíritos não falam com a gente? Falam, porque a gente sabe sempre o que deve fazer, mas a gente nem sempre faz o que deve, a gente faz o que quer fazer, pelo prazer, principalmente porque a gente está envolvido no mundo material, onde as sensações humanas são muito mais valorizadas, as coisas materiais são muito mais valorizadas do que as coisas espirituais. Entendeu? Dá-se muito valor ao ter, ao possuir. E para poder possuir, ter fama, ter cargo, ter poder, ter, prestígio. Muitas vezes a gente é hipócrita, muitas vezes a gente faz coisas erradas, muitas vezes a gente é desonesto, muitas vezes a gente é covarde com as pessoas, entendeu? Muitas vezes a gente ludibria o outro, a gente ilude, né? Faz aquela covardia, o outro fica se sentindo mal por a gente. Então, todas essas energias que a gente se conecta para o mal, termina ligando ao outro que fica do lado esquerdo. Mas o do lado direito te abandona? Não. A gente vai ver aqui nas perguntas de Kardec, né? Qual a missão do espírito protetor? A missão do espírito protetor é a mesma que a de um pai que ele falou, que é de proteger e tal, e de intuir para as coisas do bem. Aí, 492, o espírito protetor acompanha seu protegido desde o seu nascimento. Olha a pergunta. Pai João de Aruanda disse a mim que a convivência dele comigo é uma convivência não só de uma vida, mas de muitas vidas. E assim é. O teu espírito protetor
ele vem há muitas encarnações te acompanhando, tá? Te seguindo, te protegendo e muitas vezes até conviveu com você encarnado. O espírito protetor pode ter sido encarnado comigo? Sim, um teu amigo, que aí ele obedeceu ao chamado espiritual, à abertura de consciência, à amplidão dos sentidos, de uma forma mais rápida do que você ainda está penando e ele já está na classe dos espíritos bons. Ele já está na boa. Mas, Wagner, e um espírito bom desse, ele pode, sei lá, reencarnar na minha família e etc. No mesmo tempo que você não, porque ele se comprometeu a tomar conta de você do berço ao túmulo. Então, o compromisso dele é a vida inteira. Agora, em casos excepcionais, às vezes existe a substituição, né? Porque aquele espírito bom, aquele espírito que é o seu protetor, precisa reencarnar. Às vezes até na sua família, mas aí você pode até nem conviver com ele, porque ele precisa reencarnar por uma missão, alguma coisa que ele precisa fazer aqui na Terra. Mas aí, assim, essa substituição é por um espírito que também tem afinidade com você e tem tudo a ver com o seu caminho, com a sua programação espiritual. Tá certo? Então, o espírito veja, aí ele diz sim, o espírito protetor acompanha seu protegido desde o nascimento até a morte. E muitas vezes esse acompanhamento continua no mundo espiritual. Veja, ele continua lhe acompanhando no mundo espiritual. E mesmo através de várias encarnações, foi o que eu falei agora há pouco. Uma vez que essas encarnações não passam de período bem curto, se comparados com a vida eterna do espírito. Cara, uma encarnação é um sopro, cara. Eu acho maravilhosa o prefácio que o Emmanuel dá no livro Nosso Lar, onde ele fala dessa coisa, né, que a vida é um sopro, é um segundo só. Tá certo? É linda essa mensagem. Se eu tivesse com o livro aqui próximo, eu ia ler para vocês. Mas é a coisa mais linda do mundo. Quem tiver o livro Nosso Lar, leia o prefácio escrito por Emmanuel. Tá? É a coisa mais linda do mundo. 493, a pergunta continua o Kardec perguntando. O bicho era perguntador, viu? E ele continua entrevistando os espíritos e pergunta aos espíritos o seguinte: a missão do espírito protetor é voluntária ou é obrigatória? Aí os espíritos respondem: o espírito protetor tem a obrigação de cuidar do seu protegido, pois aceitou essa tarefa. Entretanto, tem o direito de escolher aqueles que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Veja, aqueles que lhes são simpáticos, para uns é um prazer, para outros um dever ou uma missão. Quer dizer, ele em alguma vida teve algum problema, algum perrengue com você, e aí ele, como viu que você ia reencarnar, e ele tem uma capacidade muito grande de resiliência, de adaptação, ele é uma pessoa já, um espírito do bem, um espírito muito bom, ele diz, poxa, esse cara é uma carne de pescoço, mas eu vou tomar conta dele, eu vou fazer com que de alguma forma ele melhore, nem que seja um pouquinho, entendeu? Mas eu sei que ele é complicado, porque eu já convivi com ele em outras encarnações e já convivi com ele na intermissividade, quer dizer, no plano espiritual, e sei que ele é uma pessoa difícil, eu sei que ele é um espírito difícil de se conviver, de convivência, tá certo? Então, às vezes é por prazer, porque é uma pessoa que você gosta muito. Pai João, cara, eu tenho a impressão de que Pai João, né? Pai João sempre me diz isso, né? Esse fio é muito bom e às vezes muito desafiador lhe proteger, porque às vezes o fio desobedece às próprias intuições que o velho manda para o fio, né? As intuições que os seus amigos espirituais, né? As energias do bem estão do seu lado, que estão do seu lado, lhe intuem. E o fio segue um caminho errado, segue um caminho que não deveria seguir. Aí quebra a cara, né, fio? Mas, fio, digo uma coisa a vosso ser. A gente sempre vai estar do seu lado, fio.
Agora, naturalmente, que a gente se afaste um pouco se o fio for fazer o mal, se o fio for fazer alguma coisa errada, se o fio estiver fazendo alguma coisa que não presta. Aí, nós que somos os anjos da guarda, não conseguimos nos aproximar. Porque os espíritos bons, os espíritos que tomam conta da tua estrutura e tal, né? Aqui tem vários, porque, eita Wagner, que privilégio, então você tem vários anjos da guarda tomando conta de você. Não. Aqui nós temos os protetores, que são os protetores da casa, do SEC, do teu web, né? Que são os protetores dos Exus e tal. Tem os mentores da casa, os coordenadores de trabalho, de estudos e etc. Cada um tem uma função, uma coordenação bem definida no plano espiritual. Wagner, tu sabe tudinho e tal, cada um quais são os cargos? Não sei. Isso é intuição, é quando eu me desdobro. Então eu sei um pouquinho, né, mais ou menos dessa estrutura, o que é que rola dessa estrutura no plano espiritual, mas eu não sei de tudo, tá, gente? Vamos lá. E a vem 493A. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito protetor renuncia a proteger outras, quer dizer, se ele está me protegendo e você está junto e tal, ele renuncia a te proteger também? Aí os espíritos respondem, não, mas o faz com menos exclusividade. Quer dizer, ele te protege também. Então, o Pai João de Aruanda, ele está junto de mim, me protege. Mas você acha mesmo que ele deixa de proteger os médicos que estão aqui? Ele faz isso direto, ele vem para as reuniões, dá conselho. Ontem mesmo, na moça que foi a consulente, Pai João veio, conversou. Nas reuniões que nós temos à distância, Pai João, de forma muito frequente, vai, conversa com o pessoal de lá de São Paulo, dá conselho, conversa, o povo chora com as coisas que ele diz. Logo, é um espírito desses bem humildes, né? Desses espíritos que passou realmente pelo processo lá da escravidão, essa coisa toda. Eu devo ter vivido nessa época com ele também. A última encarnação dele foi como um escravo, e desde essa época que ele vem me protegendo. Eu encarnei, me parece que mais uma vez, né? E participei da Segunda Guerra Mundial, segundo ele. Mas, Wagner, que informações tão privilegiadas. Não, cara, eu sonhei e é terrível você saber dessas coisas, porque eu sonhei no momento da minha morte, né? Eu vi o meu espírito saindo do corpo na hora que eu fui atingido por um bloco de pedras, de cimento, quando foi bombardeado um local, e esse negócio bateu em cima de mim e eu me vi sufocado, eu me vi no corpo. Olha, é uma sensação terrível essa sensação, cara. E eu vi isso, né? Eu tive essa visão dessa última encarnação, que foi na Segunda Guerra Mundial. Não me pergunte por que país foi que eu estava lutando, que eu não sei. Eu sei que eu me vi como um soldado lutando e escutei uma bomba explodir atrás de mim e tal, e via essa parede caindo em cima de mim. E eu sei também que algumas pessoas da minha família, como meu filho Vinícius e tal, participou comigo dessa minha última encarnação, né? Porque quando ele estava para vir, ele deixou alguns recados e etc e tal, né? Tanto em sonho de desdobramento, como ele também deixou recados com a mãe. Ele disse, eu estou voltando para reencontrar meu amigo, e essa coisa toda. E eu sonhei também, me desdobrei, sonhei. Umas coisas bem bacanas assim, sabe? Que a gente, todo mundo tem, gente, é porque a gente não presta atenção. Mas eu, como sou espírita há 35 anos, já vou para 35 anos de espiritismo agora, no final do ano, né? Já estou contando 35. Então, eu presto muita atenção nesse negócio, tá certo? E assim, eu anoto os sonhos, eu gravo os sonhos, essa coisa toda. Então, quando o Pai João fala comigo, bate papo e tal, eu gravo tudo. Muitas vezes eu sento no topo de Pai João lá atrás, na nossa, ali perto da nossa pirâmide, que nós temos lá no terreiro, né, e tal. Aí eu sento lá e fico conversando com ele. Eu fico mentalmente conversando com ele, né?
E é esse bate-papo gostoso que eu mentalmente peço conselhos, eu digo e tal, e muitas vezes ele conversa muito comigo, conversa bastante comigo, né? Chamando de fio, não sei o que, ó, filho, desse jeito, Wagner, tu é doido, tu escuta voz, tu é esquizofrênico, vai-te embora para um hospício. Cara, todos nós escutamos o nosso anjo da guarda. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, quem é seu anjo da guarda? Você sabe, é porque você anda escutando pouco ele. Você dá pouca atenção ao seu anjo da guarda, mas você sabe quem ele é. Você sabe sim, você pode não saber do nome como eu sei, porque eu perguntei, ele respondeu como eu faço esses trabalhos aqui, ele terminou respondendo, terminou conversando comigo, e aí eu fiquei sabendo que é ele que vem me acompanhando e é que a gente vem convivendo há muitos séculos, tá certo? É uma convivência muito boa e ele tem uma evolução espiritual muito maior do que a minha. Eu sou um pobre coitado que vem tropeçando e fazendo besteira, tá certo? Vamos lá, mas ele também se dedica às outras pessoas. Aí 494, o espírito protetor fica inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda, quer dizer, inevitavelmente, né? Pode ocorrer que o espírito protetor precise abandonar, que eu já tinha falado isso antes, né? Abandonar sua posição para executar outras tarefas. Quer dizer, ele pode deixar você um pouquinho para poder executar outras tarefas. Ele não está exclusivo, só fazendo, tá colado na gente como se fosse um cachorrinho na coleira, não, gente. Tá? Ele tem o que fazer. Pai João mesmo sai desse fio, o velho vai ter que ajudar a tal coisa, o velho vai ter que descer num grau tal para poder resolver tal coisa, vai resgatar uns espíritos lá. Então ele tem outros afazeres. Mas nesse caso ele é substituído por outro. Então quando ele faz isso, por exemplo, ele diz: olha, filho, o velho vai sair, mas vai deixar Zé perto de você, que é seu Zé, que também está perto de mim. Ou então ele vai deixar Marabô perto de vosso ser, vai deixar Ernesto vai ficar conversando com vosso ser, ou então vai ficar tomando conta e tal. E vai aí ficar alerta a qualquer um que chegue perto de vosso ser. Fio, fica alerta, fio. Esse negócio de orar e vigiar tem tudo a ver com isso, gente. É a gente ficar atento aos conselhos do nosso protetor, do nosso anjo da guarda, porque ele sempre tem bons conselhos, boas coisas para nos dizer, tá certo? 495, Kardec continua bombardeando os espíritos com pergunta. O espírito protetor pode abandonar o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Essa daí, quer dizer, o cara começa a ficar ruim, né? Fazer besteira, fazer coisas que não deve, etc. Ele pode abandonar quando o protegido não lhe ouve os conselhos? Aí os espíritos respondem: ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que o seu protegido prefere aceitar a influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente. Ele fica por ali, por perto. Não o abandona completamente. E sempre que pode, se faz presente com seus conselhos, mesmo que o protegido se recuse a ouvi-lo. Ainda assim, sempre que é chamado, o espírito protetor retorna. Tá? A Aline está perguntando: Pai João é da falange ou só um espírito? Pai João é da falange. Veja, ele também trabalha na falange de Pai João de Aruanda. Ele faz parte da falange. Ele entrou para trabalhar nessa falange também, Aline. É interessante isso, porque eu também... Isso aí a gente explica mais na Umbanda, tá? Na segunda-feira eu, inclusive, vou continuar falando mais sobre os pretos velhos. Mas o que é quando ele entra numa falange como a dos pretos velhos, ele tanto pode ser o teu anjo da guarda, tá certo? Como também trabalhar numa das falanges, como uma falange dos pretos velhos, como uma falange, se for... Wagner, quer dizer que um Exu pode ser o meu protetor, o meu anjo da guarda? Pode. Um caboclo pode ser meu anjo da guarda? Pode. Um médico do plano espiritual pode ser o meu anjo da guarda? Pode. Geralmente os médicos do plano espiritual são protetores de médicos aqui na Terra, tá entendendo? Eles
acompanham, sabem que aquele cara tem uma missão como médico e etc. E vai e acompanha, tá certo? Patrícia Lima tá dizendo aqui, quero ele pra mim. Você tem o seu e é maravilhoso também. O bichinho, não diga isso não, rapaz. Valorize o seu também. O seu é maravilhoso também, tá certo? Então, ele diz assim, olha, mesmo que o protegido se recuse a ouvi-los, ainda assim, sempre que é chamado, o espírito protetor retorna. Quer dizer, quando os caras estão... É assim, a gente faz besteira. Aí eles se afastam um pouco porque a nossa vibração baixa e a gente começa a vibrar dentro da frequência dos espíritos inferiores. Mas aí quando a gente começa a sentir muito essa pancada energética ruim, né? Essa energia ruim chegando junto da gente, a gente começa a entrar em depressão, em ansiedade, etc. O que é que a gente faz, geralmente? A gente começa a orar, meu Deus, eu tô me sentindo mal, pelo amor de Deus, Pai João, me socorra, não sei o que é que ele faz? Ele volta imediatamente, ô filho, meu Deus, meu filho. O velho não disse tanto a vosso ser que vosso ser não fizesse essa besteira, filho. O velho não vive dizendo a vosso ser, filho, mas não recrimina, não assim, não julga, não fica dizendo coisa, olha e tal, não sei o que, não. Ele só chega juntos, bora filho, vamos cabeça pra frente, vamos olhar pro futuro, vamos fazer agora do jeito certo, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer a coisa, vamos fazer pro bem, vamos fazer pro amor, vamos fazer pra paz. Então, quer dizer, ele te reestimula a você retornar pro bem. Mas vamos lá. Se existe um ensinamento que, pelo seu encanto e pela sua doçura, deveria converter os mais incrédulos, é o dos anjos da guarda. Não é uma ideia consoladora para os homens saberem que tem sempre por perto seres superiores, sempre pronto a aconselhá-los, ampará-los, ajudá-los a escalar a difícil montanha do bem e que são os amigos mais confiáveis e devotados, que os melhores amigos que se tem na Terra. Quer dizer, cara, não é consolador você saber que esses caras são lindos, são maravilhosos, né? E, quer dizer, eu tenho o privilégio de conhecer, de conversar e de transmitir as mensagens dele através de mim para o pessoal daqui do SEC, tá? E do T-Web. As meninas adoram Pai João, o pessoal de São Paulo adora Pai João, o pessoal do Rio Grande do Sul, porque quando a gente faz né, os tratamentos apométricos através das mesas lá do Vida Plena, né? Todo mundo chega conhecendo Pai João, porque Pai João diz, filho, o velho pode falar pra mocinha lá, pra conversar com a moça. Aí eu digo, pode, Pai João, pode. Aí eu dou passagem a Pai João vem através de mim, né, do meu mental, porque eu deixo através do meu mental, né, ele vai falando, vou repetindo, e como ele tá muito conectado energeticamente a mim, eu realmente assumo os trejeitos dele. Ele até brinca, diz assim, quando eu incorporo no fio, né, eu deixo o fio com uma dor nas costas, mas depois o velho vai e aplica um passe espiritual no fio e ajeita a coluna do fio, porque eu fico todo curvado quando ele chega. É muito bacana. Ele tá aqui por perto dando risada, né? É muito bacana isso. Esses espíritos estão ao lado dos homens por ordem de Deus. Foi ele quem colocou ao lado dos encarnados e aí permanecem por amor. Ele desempenha uma bela e difícil missão. É mesmo, porque o bichinho de Pai João. Aguentar esse baixinho chato aqui não é brincadeira não, viu, velho? E teimoso, gosta de fazer as coisas que não deveria fazer, né, e tal. Às vezes tropeça, insiste em fazer dar determinadas concessões que não deveria dar. Porque muitas vezes, sabe, o espírito protetor, ele te aconselha, ele te diz, meu filho, não vá fazer isso não, meu filho. Não vá se conectar a essa energia de novo, não. Você só vai sofrer, só vai penar. Isso só vai lhe prejudicar. E você vai lá, se conecta, se decepciona, quebra a cara. Tá entendendo? Então, quer dizer, eles sempre avisam, tá? Eles são maravilhosos, né?
Os anjos da guarda acompanham os seus protegidos em todos os lugares. Veja, em todos os lugares. Wagner quer dizer que um prisioneiro, um assassino tem anjo da guarda? É lógico. Wagner, mas um anjo da guarda de um assassino, de um serial killer, de um desonesto, de um político desses bem ladrões e tal, eles são também ladrões? Eles são também... Não, gente. Um protetor, um anjo da guarda, ele sempre é do bem. Eu sempre costumo dizer aqui, tá? Eu sempre digo assim, olha, se alguém te mandou uma energia ruim, se alguém te passou alguma coisa do mal e tal, em vez de você devolver a demanda do outro, feitiço do outro, tá? Aquela coisa ruim, aquela energia negativa que o outro enviou para você, faça o seguinte, faça uma prece e peça ao seu anjo protetor, ao seu anjo da guarda, ao seu guia, ao seu espírito bem, ao seu gênio do bem, para conversar com o gênio do bem do outro. Porque os dois juntos conversando, nesse colóquio, nessa conversa, os dois vão chegar a uma solução onde os dois juntos em força vão conseguir influenciar para o bem aquela pessoa que está de mal com você, querendo te prejudicar, fazer alguma coisa de ruim com você. Então você, em vez de emitir energias negativas, você se junta com os dois anjos da guarda, o seu e o dele, para poder fazer o bem a ele, para transmitir amor para ele, para perdoar ele, para poder emitir boas energias para ele. Ao invés de estar mandando energias ruins e dizer assim, esse cara mandou uma demanda para mim, eu vou mandar também uma demanda lasqueira para ele se lascar do lado de lá. Não, cara. Conversa você com o teu anjo da guarda. Aí o teu anjo da guarda diz assim, meu anjinho da guarda, meu paizinho João de Aruanda, vai lá e conversa com o anjinho da guarda dele. Que seja um Exu, que seja um médico, que seja um advogado, que seja alguém da família dele, mas converse com ele, para ele deixar dessa besteira. Eu não quero nenhum problema com ele não, e tal. Eu quero só o bem dele, eu não desejo o mal. É isso que Jesus falou, né, de perdoar os inimigos. É da gente não desejar o mal ao outro, é da gente não botar más energias no outro. Patrícia fez até uma pergunta assim como são ligados por laços familiares, existe essa ligação entre nossos protetores dentro da mesma família? Lógico que existe, Patrícia. Lógico que existe. Olha, nós somos uma família espiritual, tá? Todos nós somos conectados, né? Os anjos da guarda de uma família, eles também têm conexão um com o outro, né? Eles têm um colóquio muito gostoso um com o outro, tá? Para poder fazer o bem àquela família, né? Para trabalhar em prol daquela família. Gente, os espíritos bons, eles estão baseados na mesma frequência. Então, eles conversam entre si. Se é da mesma família, se junte. Por isso que eu digo, gente, o conhecimento do que acontece no mundo espiritual nos livra de muitas coisas. Porque tendo esse conhecimento, quando a gente dirige a prece dizendo assim, poxa, converse com todos vocês aí, para harmonizar a minha família, para que todos fiquem bem, para que, né? Então, quer dizer, é bacana a gente ter esse conhecimento. Eu não sei se eu respondi, Patrícia. Vamos lá. Os anjos da guarda acompanham seus protegidos em todos os lugares. Aí eu estava falando, se o anjo da guarda de um prisioneiro, de um assassino, olha aí. Aí ele diz assim, nas prisões... Tá vendo? Os prisioneiros têm anjo da guarda, todo mundo tem. Nos hospitais, nos lugares obscenos e devassos, eles vão atrás. Tu vai para um lugar bem troncho e teu anjo da guarda vai junto e dizendo assim, ai meu Deus, lá vai ele de novo se meter nessa bocada. Lá vai ele de novo se meter nessa boca. E eu tenho que entrar nesse lugar. Ele vai atrás. E devassos, na solidão, nada separa os homens desse amigo que eles não podem ver, mas do qual recebem os mais suaves estímulos e ouvem os mais sábios conselhos. Isso é muito bacana, não é não?
Ah, se os encarnados tivessem mais conhecimento sobre a verdade chamada anjos da guarda, eles seriam muito mais ajudados nos momentos de crise e se livrariam com muito mais facilidade dos maus espíritos. Mas no dia do desencarne, o anjo da guarda dirá: eu aconselhei isso e não me ouviram. Mostrei o abismo e quiseram nele se precipitar. Fiz ecoar na consciência de cada um a voz da verdade, mas seguiram os caminhos da mentira. Chamem seus anjos da guarda, ainda aconselho os espíritos. Estabeleçam com ele a mesma sintonia de amor que possuem com seus melhores amigos. Não pensem em lhes esconder nada, porque eles são os olhos de Deus e ninguém pode enganar. Você pensa que engana seus anjos da guarda? Não engana não, mocinho. Você não engana seus anjos da guarda, o anjo da guarda tá vendo tudo, as poiqueiras que você tá fazendo. Eu mesmo não tento esconder nada, tá? Eu digo, ó, velho, tu tá vendo, né, que eu tô pensando besteira, né, velho? Aí o velho diz assim: mas, filho, pelo amor de Deus, filho, não faça isso não, filho. Não pense besteira não, filho. O velho tá aqui pra poder lhe proteger disso, mas o velho não pode ficar protegendo o tempo todo, não, filho. O velho não tem esse condão, não, filho. Pelo amor de Deus, ajeita essa cabeça. Veja só. Pensem no futuro, procurem evoluir nessa vida e suas provações serão mais curtas e suas existências mais felizes. Vamos, homens, coragens, afastem para sempre do pensamento os preconceitos e as ideias preconcebidas. Entrem no caminho novo que se abre diante de suas vidas. Marchem, sigam seus guias. Eles são guias mesmo. Quando a gente fala, meu guia está falando isso, são guias, tá certo? A determinação não pode faltar, porque a meta a ser atingida é o próprio Deus. Quer dizer, nós somos imagem e semelhança desse ser fantástico que não está sentado numa cadeira. É a energia, a força maravilhosa, plena, fantástica desse ser que tem as suas leis e que a gente precisa obedecê-las, que a gente precisa segui-las da melhor forma possível. Aos que pensam ser impossível que espíritos verdadeiramente elevados se sujeitem a uma tarefa tão trabalhosa e sem interrupções, diremos: nós influenciamos suas almas. Esses são espíritos que estão dizendo isso aqui, tá certo, gente? Mesmo estando a quilômetros de distância, para nós o espaço não existe. O mesmo vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os espíritos da Terra. Desfrutamos de faculdades que não podem compreender, mas fiquem certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que não nos deixou os homens abandonados e sozinhos na Terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e cuida dele como o pai cuida dos filhos. Fica feliz quando vê o bom caminho e fica triste quando seus conselhos são desprezados. Não tenham medo de nos cansar com suas perguntas. Porque, olha, eu encho a paciência de Pai João. Eu faço pergunta a ele direto, viu? Ao contrário, procuro sempre estar em contato conosco, pois assim serão mais felizes e mais fortes. São essas comunicações que cada um tem com seu espírito protetor que fazem com que todos sejam médiums. Quer dizer, todos nós somos médiums. É essa condição que todos nós somos médiums, porque nosso colóquio, nossa conversa, nosso bate-papo com o nosso espírito, nosso gênio do bem, ela é diária, é permanente, todo momento nós estamos em contato com ele, tá certo? Com eles, tá certo? Ao contrário, procure sempre estar em contato conosco, pois assim serão mais felizes e mais fortes. São essas comunicações que cada um tem com o seu espírito protetor que faz com que todos sejam médiums. Médiums hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para afastar a incredulidade e a ignorância.
Homens instruídos, instruam os demais. Homens de talento, eduquem seus irmãos. Assim estarão realizando a obra do Cristo, a mesma que Deus confiou a todos os seus filhos, para que Deus deu aos homens a inteligência e o saber, se não para que repartam com seus irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna. Isso foi o Espírito de Santo Agostinho de Tagaste que falou. Vê que maravilha, veja que maravilha de texto, né? E aí vem o comentário de Kardec a respeito de toda essa questão do anjo da guarda, né? Kardec comenta: o ensinamento no qual os anjos da guarda cuidam de seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Ao contrário, é grandioso e sublime. Na terra, apesar da distância, não vemos o pai cuidar de seu filho, enviando-lhe conselhos por correspondências? O que haverá, então, de surpreendente em que os espíritos de um mundo ao outro possam guiar aqueles que estão sob a sua proteção, principalmente se levarmos em conta que para eles a distância que separa os mundos é menor que a distância que separa os continentes na Terra. Os espíritos superiores não dispõem também dos fluido cósmico universal, que é esse fluido que nos traz a energia do bem, que liga todos os mundos e os torna solidários? Não é esse fluido um veículo de transmissão dos pensamentos, assim como o ar é para nós o veículo de transmissão do som? Então, gente, é lindo isso, não é, cara? E aí, 496. O espírito protetor que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Veja só que pergunta danada. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Aí é que eu chego na questão dos Exus. Cara, uma vez fazendo o bem, nunca você vai praticar o mal, gente. Você chegou a um patamar de espírito bom, de espírito elevado, de espírito que já faz o bem. Jamais você vai voltar para fazer o mal. Então, se o espírito... Veja o que Kardec pergunta. O espírito protetor que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal. Aí os espíritos respondem: os bons espíritos nunca fazem o mal. Aqueles que tomam o seu lugar e que fazem o mal, é que fazem o mal. Então, os homens acusam a má sorte pela infelicidade que suportam, quando a má sorte é culpa deles próprios. Quer dizer, você atraiu a coisa ruim. Por isso que eu digo, quando você perde o seu Exu, o Exu que te protege, que toma conta de você, quem assume é um quiumba. Por quê? Porque você se conectou com a energia negativa, a energia ruim dos obsessores. Entendeu? Então, na realidade, ali não está mais um Exu, ali não está mais um espírito bom, ali está um espírito ruim. Que pode não ser o seu anjo da guarda, o principal, mas está ali lhe protegendo, tomando conta de você, é o seu protetor, né? Todo mundo tem seu Exuzinho, rapaz, protetor também, porque tá ali tomando conta junto com você. Pai João de Aruanda tá aqui, mas eu tenho meus Exus aqui também, né? Tem seu Zé que toma conta de mim. Então, quando o Pai João sai em missão, ele diz: seu Zé, toma conta aí, né? E seu Zé toma conta, e é uma beleza. O espírito protetor, na 497, pode deixar seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Quer dizer, o espírito protetor pode deixar você abandonado para o outro fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos. Eles se unem para neutralizar. Aqui a gente fez direto. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu protetor. Quer dizer, se eu quiser, em vez de dar força ao espírito ruim, eu dou força ao meu protetor. Eu digo: pelo amor de Deus, meu paizinho João de Aruanda, pelo amor de Deus, seu Zé, me proteja aqui, tome conta de mim nesse estado de coisa assim, desse povo que está querendo me fazer o mal. Me proteja, tome conta de mim. Tá certo? Pode ocorrer que o espírito protetor encontre em outro lugar alguém de boa vontade também necessitando de ajuda, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-lo enquanto aguarda o retorno para junto do seu protegido.
Tá certo? Então, quer dizer, gente, esses caras estão junto da gente. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se perca na vida, é porque não teve condição de lutar contra os espíritos maldosos? Aí os espíritos respondem não. Quer dizer, quando ele deixa que seu protegido se perca na vida, né? Faça besteira, ou então entre no caminho do mal, é porque ele não teve condição de lutar contra os espíritos maldosos, trevosos e tal. Aí os espíritos respondem, não é porque não possa lutar contra os espíritos maldosos, mas é porque não quer. E faz isso porque sabe que seu protegido sairá das provas mais perfeitos e mais instruído. Veja que coisa interessante. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Quer dizer, muitas vezes o espírito protetor deixa que você passe por determinadas situações. Olha, isso se enquadra muito na questão dos Exus. Né? Exu às vezes coloca você para passar pela situação, porque aquele karma que você vai passar, aquela situação ruim, vai lhe ensinar, vai fazer com que você aprenda. Os obsessores, já dizia Chico Xavier. Chico Xavier dizia assim, os obsessores são seus melhores instrutores. Eles lhe instruem, eles tomam conta de você, mas muitas vezes, ou quer dizer, os seus espíritos protetores tomam conta de você, mas muitas vezes seu espírito protetor se afasta um pouquinho e diz assim, deixa o obsessor atuar nele para ele aprender determinadas lições. Né? Às vezes o Exu, para você cumprir com o seu karma, com a sua estrutura, o Exu deixa você sofrer o acidente. O Exu deixa você passar por determinados perrengues com os quiumbas, com os obsessores, para você entrar no caminho do bem. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão aqui no SEC, no T-Web, etc., passaram por perrengues energéticos, obsessivos e tal, para estar aqui conosco agora fazendo bem. Entendesse como é? Quer dizer, não vem pelo amor, vem pela dor. Quem é que deixa? O protetor, meu filho. Ele deixa que a coisa aconteça para você entrar de novo na senda do bem. Você começa a se sentir mal e tal. Aí o calo aperta. Aí ele diz, agora ele vai entrar no ajuste. É uma beleza isso, gente. Tá? Aí, entretanto, sempre o ajuda com seus conselhos, sugerindo os bons pensamentos, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Quer dizer, ele deixa o obsessor atuar e tal, mas vai dando bons conselhos, dizendo, olha, combata, vá-se embora na casa espírita, procura a casa espírita, vá lá no centro universalista, vá lá na casa de Umbanda para poder tirar isso de você, né? Assuma sua mediunidade, assuma sua missão, mas você não dá ouvido. Entendeu? Aí você continua sofrendo. Aí quando passa bem muito perrengue, foi o que eu disse no vídeo de hoje, né? Tem gente que não quer ser ajudado. Deixa a pessoa sofrer um pouquinho, gente. Tá? Se você faz tudo pelo outro e o outro não quer nada, pô, deixa o outro sofrer um pouquinho. Se você fizer tudo pelo outro e o outro não sofre nada, você está fazendo por ele. Então, na realidade, ele está acomodado. Já que você faz por ele, né? Então ele acha que não deve fazer nada. Já que é você que faz por ele. Então não é assim que a banda toca, né, velho? Somente a fraqueza, a negligência e o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder que possuem sobre os encarnados advém do fato destes não lhes oporem resistência. Quer dizer, às vezes a gente aqui deixa que os espíritos impuros, os espíritos ruins, os obsessores, os quiumbas tomem conta da vida da gente, influenciem a vida da gente e detonem com a vida da gente. Aí 499, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não existe circunstância que ele se afasta um pouco, mesmo sem abandoná-lo? Pergunta Kardec. Ele fez, de fato, existe um momento em que a presença do espírito protetor não é necessário junto ao seu protegido, porque ele está bem. Então, não é necessário naquele momento, ele está jóia, está bem, está ali protegido, está bem. 500. Chega um momento em que o espírito encarnado não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Aí os espíritos respondem sim, quando ele tem condições de guiar-se por conta própria. Assim como chega um momento em que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso ainda não acontece na Terra. Aqui na Terra, a gente não tem condições de ficar sem o protetor. Aqui nós vivemos num mundo de expiação e prova, num sopão de mentes
que influenciam para o mal. Nós temos um corpo de carne cheio de sensações, de emoções, de sentimentos, que ainda nos conecta a energias muito densas e negativas. Mas quando você for para mundos mais felizes, por exemplo, quando a gente entrar no mundo de regeneração, em alguns casos nós não precisaremos mais de espíritos tomando conta da gente, porque a gente já vai tomar conta da gente mesmo. Mas o espírito responde aqui, sim, quando ele tem condições de guiar-se por conta própria, assim como chega o momento que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso ainda não acontece aqui na Terra. Quer dizer, a Terra ainda não é um lugar onde a gente não precise mais do nosso anjo da guarda. A gente precisa até a morte, tá? Porque, sinceramente, a gente é um monte de criança, um monte de Zé Mané, que ainda pratica um monte de besteira aqui na Terra, tá certo? 501. Por que os espíritos agem sobre nós de forma oculta? E por que quando nos protegem não o fazem de forma ostensiva, quer dizer, aparecendo? Aí eles respondem, se o homem tivesse um apoio ostensivo, não agiria por si só e o seu espírito não progrediria. Quer dizer, ele deixa você agir. É o que a gente falou no começo. Ele deixa você utilizar a lei, uma das leis principais do universo, é o livre-arbítrio. Você faz para você aprender e você tem que tropeçar, sentir as dores para sentir na pele. Ninguém pode fazer por você. É igual um pai. O pai que super protege o filho aprende a viver? Não. Da mesma forma, o espírito, seu espírito protetor, ele tem como um filho. E ele deixa você tropeçar para você aprender, para você entender como é a vida. Tá certo? Então, o espírito precisa da experiência para se adiantar. E essa experiência ele deve adquirir por conta própria. É necessário que exercite suas forças, sem o que ele seria uma criança a quem não se deixa caminhar sozinha. É o que eu terminei de falar. A ação dos espíritos que zelam por aquele que está encarnado é sempre no sentido de deixar o seu livre-arbítrio se manifeste, porque é o livre-arbítrio que eu falei, né? Pois se ele não tiver responsabilidade pelo que faz, não avança no caminho que deve conduzi-lo a Deus. O homem, não vendo quem o apara, confia nas suas próprias forças. Seu guia, no entanto, zela por ele. De tempos em tempos, o adverte do perigo. O meu adverte o tempo todinho. O meu é gente boa demais. Porque eu tô sempre ouvindo ele, gente. Cara, é porque eu sou treloso, entendeu? Eu tenho que estar sempre me dividindo vaguinho, meu filho. E outra coisa também, porque a gente trabalha com essas energias aqui, então, como existem muitos ataques, né? Você imagina, né? As pessoas que vêm aqui vêm cheio de problemas, né? Os seus adversários espirituais estão seguindo eles, obsedando eles e tal. E aí, quando eu me meto no meio da situação para poder trazer, para tratar espiritualmente e tal, eu compro uma briga com esses caras também, né? Porque os caras ficam me odiando, porque são obsessores daquela pessoa que eu estou ajudando. Então, os obsessores daquela pessoa ficam com raiva de mim. Então, eu não só tenho os espíritos que têm obsessão comigo porque estão com raiva de mim, apenas de mim. Mas também tem os obsessores dos outros que ficam chateados comigo. Quantas vezes aqui nas reuniões de apometria, os espíritos dizem, eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar, eu vou não sei o que, mas isso aí a gente tira de letra, porque aí nós temos a proteção a mais, porque trabalhamos exatamente com esses trabalhos espirituais, tá certo? 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido no bom caminho recebe alguma recompensa por isso? Quer dizer, ele é recompensado, o espírito protetor? Isso constitui para o espírito protetor um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz ao ver seus esforços foram bem-sucedidos, assim como o professor sente-se vitorioso pelo sucesso do aluno. É o lema do nosso SEC, né? Eu me sinto bem quando faço bem. Então, o espírito protetor é desse jeito. Eu me sinto bem quando faço bem. O espírito protetor, a recompensa dele é que você saia-se vitorioso da sua senda, do seu caminho, da sua estrada. É isso que o espírito superior pensa.
tá? Então, assim, quando eu faço bem, me sinto bem. É isso que a gente deve pensar, tá certo? O espírito protetor pode ser responsabilizado se não tiver êxito na sua tarefa. Quer dizer, se ele falhar na tarefa de fazer com que você cumpra com seu planejamento espiritual, aí os espíritos respondem não, pois fez o que dependia dele. Ele não pode tudo, ele está no mundo espiritual, você está no mundo material, ele só pode te influenciar mentalmente, espiritualmente, através da tua consciência, mas ele não pode te obrigar a fazer coisas positivas ou seguir o caminho da tua programação espiritual. Então, quem toma conta de você é você, tá certo? E o espírito protetor fez o que podia fazer. Aí 503, o espírito protetor sofre ao ver o seu protegido seguindo o caminho do mal, apesar de seus conselhos, isso não perturba a sua felicidade? Aí ele diz o seguinte, ele sofre com os erros do seu protegido e lamenta a sua situação, mas essa aflição não tem angústias da paternidade terrena, porque o protetor sabe que existe o remédio para o mal e aquilo não se faz hoje, que se fará também amanhã. Então é assim, ele sofre, mas sofre pelo outro estar sofrendo, mas ele não fica sofrendo por ele mesmo, tá? Ele sofre porque você está sofrendo. E ele diz assim, puxa vida, podia ter se consertado agora, podia ter melhorado agora, por que fez essa besteira, por que fez essa bobagem? Então ele fica triste por isso, mas não que ele vá se afetar ou vá perder uma noite de sono por conta de tudo, tá? Ele fica chateado, né? Porque, poxa vida, ele assumiu como uma tarefa dele, mas ele sabe que fez tudo que podia fazer, mas ele não fica com sentimento de culpa, tá? 504. É possível saber o nome do nosso espírito protetor? Aí lá vem, né? Qual o nome do meu espírito protetor? O anjo da guarda? Aí os espíritos vão e dão na jugular. Por que os homens querem saber nomes que não existem para eles? Será que eles acreditam que só existem os espíritos que conhecem? Olha a resposta. Aí a 504A, que é a mesma, do mesmo tipo. Então como chamá-los se não conhecemos? Se não puderem chamar pelo nome, como eu chamo Pai João de Aruanda. Podem dar o nome que quiserem, o de um espírito superior pelo qual sinta simpatia ou veneração. O seu espírito protetor atenderá ao chamado, pois todos os bons espíritos são irmãos e se ajudam mutuamente. Aí é onde está a história. Preste atenção. Como é que eu fiquei sabendo Pai João de Aruanda? É porque na época que eu fiquei sabendo, eu estava muito conectado aos estudos de Umbanda e etc e tal, estava querendo saber e tal. E aí, quando eu comecei a sonhar, eu comecei muito a sonhar com esse preto velho e etc. Ele começou a se aproximar de mim. Aí disse, filho, olha, eu sou Pai João de Aruanda. E aí eu disse assim, e você é o meu espírito protetor, meu anjo da guarda? Ele disse, você pode me chamar de Pai João de Aruanda e eu sou o seu protetor e a gente já viveu várias vidas juntas e não depende a minha cor de pele nem nada, eu já fui branco, já fui preto, já fui ET, já fui o que você quiser, já fui mulher, já fui homem, mas eu sou seu amigo, então não importa meu nome, dessa vez você vai me chamar de Pai João de Aruanda. Mas você podia me chamar de Mané, de José, de qualquer jeito que você me chame, meu filho. Eu vou estar aqui para lhe atender. Então não importa o nome. Chame ele do que você quiser. Ele vai sempre lhe atender. Tá certo? Ele vai sempre estar junto de você. Chamou pro bem, é o seu espírito protetor. Então, quem é o seu espírito protetor? Chame pro bem. Chama de meu espírito protetor. O seu nome agora vai ser João, vai ser Mané, vai ser Antônio, vai ser Armando, vai ser Silvano, vai ser Patrícia. Olha aí, Patrícia, tu também como pode ser protetor, protetora, né? Ah, é só masculino. Não, é homem, é mulher. Entender? Se é como você quiser, é como você imaginar. Tá certo? É o que você se sentir mais sintonizado e emocionalmente conectado. O que eu me sinto conectado e emocionalmente ligado é Pai João de Aruanda, que é meu amor,
é o espírito que eu adoro, que, sei lá, adoro não como adoração, que eu gosto, que eu me sinto bem, que me dá paz. Todas as vezes que eu tô aflito, me sento lá no toco dele, tá, e começo a conversar mentalmente com ele, e os conselhos são maravilhosos. Eu adoro. Pronto. Os espíritos protetores que utilizam nomes conhecidos são realmente os que tiveram esses nomes quando encarnado? Aí o que eu terminei de dizer agora, não necessariamente. Muitas vezes os espíritos protetores que utilizam assim, enviam espíritos que são da sua confiança. Se os homens precisam de nomes, então esses espíritos utilizam um que lhes inspire em confiança. Quando alguém não pode realizar pessoalmente uma tarefa, envia outro que seja da sua confiança e que atue em seu lugar. Pronto! Vamos lá, 506. Quando retornarmos ao mundo espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor. Quer dizer, você vai reconhecer quando chegar lá no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem, sim, a maioria já conhecia o seu espírito protetor antes de reencarnar. Tá? Então significa que quando você chegar lá, você vai dizer, caboclo bom. Eu mesmo dou de cara com o velho toda noite quando eu vou dormir, quando eu me desdobro, vou me embora para lá, eu me abraço com ele, tá, aquela faia, é bom demais, tá certo? Eu tenho, graças a Deus, essa conexão maravilhosa com ele, tá certo? 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores. Podemos encontrá-lo entre as classes intermediárias. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor do seu filho. Aí ele responde, pode. Mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. Quer dizer, por Deus, por ele mesmo. O poder que ele teve de se melhorar, tá? O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. E por aí vai. Tá? Observação. Um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus, talvez fosse mais correto dizer que o poder e a virtude a mais são uma conquista do espírito protetor e não uma concessão divina, uma vez que Deus não concede virtudes a ninguém. Nós é que conquistamos. Tá vendo? Kardec é perfeito. Porque eu tinha dito isso antes. Nós é que conquistamos. Nós conquistamos. Nada é concedido de graça. Nada, 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 nada. Esse negócio de anjo que já nasceu anjo, isso não existe isso. Tudo foi conquistado. Tá? Então, tudo é conseguido pelo seu próprio esforço. É meritocracia. O mundo espiritual é mérito, é por mérito. Não é por dar, fulano de tal, Beltrano. Você consegue porque você conquistou pelo seu próprio esforço. Né? 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem proteger aqueles pelos quais possuem estima que ainda não desencarnaram. O poder dos quais desencarnam é mais ou menos restrito. A situação em que se encontra nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, às vezes é um espírito que tem boa intenção, mas ainda não está em condição de estar protegendo ninguém. Tá? Então, tem várias outras perguntas aqui, gente. Dos espíritos simpáticos e tal, que também protegem de forma secundária, mas que não são o protetor, o anjo da guarda. E aí nós vamos encerrar a nossa live coroada de êxitos, né, maravilhosas, e até refletindo o vídeo que eu gravei hoje sobre essa coisa do a gente pode ajudar quem não quer, né? Devemos ajudar quem não quer. Quem não quer, gente, não tem jeito, nem o anjo da guarda consegue. Quanto mais a gente, você está se metendo na mão em cumbuca que você não foi chamado, está se metendo no karma do outro. Além de tudo, você não é anjo protetor. Se você fosse anjo da guarda, você não podia. Tá vendo que os anjos da guarda se afastam porque você tem que passar pelo seu caminho? Imagine você quer dar um de anjo da guarda de alguém que não está querendo nem sua ajuda. Que despreza a sua ajuda, que despreza o seu consolo, a sua orientação, às vezes a sua amizade, o seu amor. Então, gente, não sejam arrogantes de achar que vocês podem proteger a quem não quer. Porque nem o anjo protetor, nem o seu espírito guia consegue.
Entenderam que essa live de hoje foi proposital? Foi proposital também o nosso vídeo logo cedo para chamar a atenção para essa live de hoje. Que é para mostrar para vocês que só quem pode fazer por você é você. Você recebe a intuição da mesma forma que se um amigo me pede ajuda, eu vou lá ajudá-lo. Se eu sou uma pessoa que tenho condições de dar bons conselhos, eu vou dar bons conselhos. Mas se esse amigo não quer a minha ajuda, não quer o meu auxílio, me despreza, me cospe fora e diz que eu não sou bem-vindo, eu vou ficar forçando a barra? Se uma pessoa não me quer do lado dela e tal, eu vou forçar a barra para ela querer de todo jeito, a todo custo? É lógico que não, é óbvio que não. Essa pessoa jamais vai escutar você, tá? Para quem não quer, a gente deixa que passe pelo caminho como o anjo da guarda deixa. Viram as perguntas e respostas? Tá? Então, se o anjo da guarda deixa que você sofra um pouquinho na mão de obsessor, a gente também, que está encarnado, que está com uma pessoa que também não quer ajuda, a gente deixa o outro passar pelo caminho difícil, complicado, complexo, para ele aprender. Porque se a gente não deixar o outro passar pela dificuldade, o outro jamais vai aprender. Da mesma forma como o anjo da guarda deixa a gente passar para a gente aprender o caminho certo, se desenvolver, melhorar, evoluir. É assim que funciona o mundo. Da mesma forma como a gente não vai proteger nunca os filhos da gente eternamente, né? Eu tenho o meu Vinícius, que eu amo, sou apaixonado de coração por ele, que tem apenas 16 anos. Eu tenho o meu Wagner Júnior, que mora lá em São Paulo, é Polícia Federal lá, já tá. Tem o meu netinho, tá? Que tá lá, que é maravilhoso e tal, pequenininho ainda, bem novinho e tal. Mas eu vou proteger, vou poder proteger ele, o pai dele, que é meu filho, vai poder proteger para a vida toda? Não, vai chegar um certo ponto em que o filho dele vai ter que continuar sozinho a vida, porque eu vou desencarnar, porque ele vai desencarnar, porque todo mundo tem que seguir o seu caminho e tem que evoluir sozinho, mas com a proteção até certo ponto dos seus guias, mestres, mentores, amigos, companheiros, pai, mãe, que tomam conta, marido, mulher, namorado, namorada, que até um certo ponto ajudam. Mas se você não quer, siga o caminho sozinho. E aí você vai sofrer as consequências se você está fazendo coisas erradas, se você quer desse jeito, vá, trilhe o seu caminho sozinho, seja feliz e seja o que Deus quiser. Um dia você vai aprender, tá certo? Se você está fazendo a coisa errada, vai aprender e vai voltar a trilhar o caminho do bem e vai voltar, seja nessa vida ou em outra vida. Tem sempre outra vida, tem sempre outra oportunidade. É por isso que eu adoro a doutrina espírita, a Umbanda e tal, porque todos acreditam na reencarnação. Isso é que é maravilhoso, tá? Porque a reencarnação dá essa oportunidade. Isso é que é maravilhoso. Beijo forte no coração, tudo de bom, paz, luz, muito axé, um saravá maravilhoso para vocês, tá? Tudo de bom. Namastê. Tchau, tchau, gente. Valeu. Vamos lá, concluindo aqui.